Caio de Moraes Pessoa, do grupo 8, iniciar, e depois o colega Davi e o colega João Gabriel vão continuar no 8º seminário, referente à competência dos crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra civis em atividade de garantia de lei e ordem, referente à Lei 13.491 de 2017. Para a compreensão e extensão da competência dos crimes dolosos contra a vida, praticados por militares contra civis, precisamos realizar uma análise melhor do artigo 9º do Código Penal Militar. Historicamente, o direito militar penal brasileiro tinha um dogma de tipicidade direta. O Código Penal Militar de 69 era um decreto-lei nascido em pleno período de exceção. Foi concebido como um sistema autossuficiente. Isso significava que crime só era militar se tivesse escrito dentro do próprio Código Penal Militar. Se o militar dativo em serviço praticasse uma conduta prevista apenas no Código Penal Comum ou em leis esparsas, como crime de tortura ou crimes ambientais, essa conduta não era considerada crime militar. O processo era invariavelmente deslocado para a Justiça Comum, Estadual ou Federal. Essa estrutura visava proteger a especialidade da polícia militar, da Justiça Militar, evitando que ela se tornasse uma justiça criminal geral para fardados. O problema é que em 2017, a Lei 13.491 operou o que a doutrina hoje chama de um grande colapso para o direito penal militar. De fato não foi um problema, porque ao alterar o inciso 2º do artigo 9º, o legislador substituiu a expressão os crimes previstos nesse código pela abrangente cláusula os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Esta alteração não foi apenas gramatical, ela foi ontológica. Criou um fenômeno nos crimes militares por extensão. A partir de 13 de outubro de 2017, qualquer infração penal prevista no ordenamento brasileiro, seja Código Penal de 1940, na Lei de Drogas, Estatuto de Desarmamento, na Lei de Abuso de Autoridade, nos crimes de trânsito, transmuta-se para crime militar se praticada por um militar, nas circunstâncias do artigo 9º, inciso 2º. O militar não é apenas o agente que infringe o regulamento. Ele é o agente estatal que, sob o mando do serviço, atrai para a justiça militar toda e qualquer violação penal que cometer. Um exemplo prático bem detalhado. Imaginemos uma operação de rotina de patrulhamento de uma fronteira. Um oficial do exército, ao abordar um veículo, suspeita que o motorista oculte informações. Ele decide então utilizar métodos de asfixia e agressão física para extrair uma confissão. Antes de 2017, muito recente, menos de 10 anos, esse oficial seria denunciado pela Lei 9.455 de 97, a Lei de Tortura, perante a Justiça Federal Comum, pois a tortura não consta no catálogo do Código Penal Militar, de 69. Hoje, à força da Lei 13.491, nesse mesmo crime de tortura, é um crime militar por extensão. Ele será processado na Justiça Militar da União, sob a lógica do procedimento militar, e que altera o Ministério Público atuante, o juiz responsável e a própria percepção de gravidade institucional do ato. A mudança foi estrutural, preparou o caminho para a polêmica dos crimes dolosos contra a vida. Precisamos lembrar que em 96, a Lei 9.299, Lei Bicudo, havia estabelecido uma fronteira ética. Se um militar matasse um civil intencionalmente, o juiz natural deveria ser o tribunal do júri. A Lei 13.491/17 não revogou a Lei Bicudo para militares estatais, mas criou uma cláusula de exceção federal. Ao militar as condutas do Código Penal Comum, ela permitiu que o artigo 121 do Código Penal passasse a ser aplicado dentro da Justiça Militar da União, quando o autor fosse um membro das Forças Armadas em missões do Estado. A crítica acadêmica, liderada por uma hierarquia e disciplina, não possui distanciamento necessário para julgar crimes que atingem a vida civil de forma tão frontal. No entanto, a tese vencedora do Congresso foi a da proteção institucional. Alegou-se que o militar não pode ser jogado aos leões por júri popular, quando agido sob ordens estritas de GLO. Essa extensão entre a democratização do julgamento e a especialidade da missão militar é o que define o cenário de 2017 para cá.
A Lei 13.491 não apenas mudou competências, ela mudou a própria definição de quem é o militar perante a lei penal. Um agente que carrega sua jurisdição especial para onde quer que a missão leve, independente do crime cometido. Precisamos focar também na figura jurídica da garantia da lei e ordem, a GLO, e como ela serve de gatilho para o deslocamento das competências para a Justiça Militar da União. O artigo 9º, segundo do Código Penal Militar, introduziu de forma, em 2017, é o dispositivo que materializa essa transação. Ele estabelece que os crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civis serão de competência da Justiça Militar da União, quando praticados no contexto de missões outorgadas pelo Presidente da República ou pelos Ministros da Defesa. Aqui, a especificidade técnica é fundamental. Diferente do que ocorre com as polícias militares, que excedem o policiamento extensivo ordinário, as Forças Armadas atuam sob uma lei lógica de exceção prevista no artigo 142 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar 97 de 99. A GLO é decretada quando as forças tradicionais de segurança pública se mostram insuficientes. O militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica entra em cena como um policial. Mas não exatamente como policial. Ele é um combatente em solo pátrio. Essa distinção de natureza é o que sustenta a alteração legislativa. O legislador de 2017 argumentou que o militar em GLO, sob regras de engajamento, a ROI, que são estranhas ao mundo civil, enquanto o policial civil ou militar deve, em tese, seguir protocolos de contenção e uso progressivo da força voltado para a captura, o militar em operação em guerra urbana, como que vimos no Rio de Janeiro, na Intervenção Federal de 2018. O armamento de guerra e o cenário de alta letalidade, onde a decisão de disparar ocorre em frações de segundo sob a doutrina militar. Outro exemplo prático. Consideramos uma operação de cerco e busca em uma comunidade complexa. Uma unidade de exército é atacada por franco-atiradores de uma facção criminosa, que é o comum. No revide, o sargento acredita estar mirando em um agressor armado, atinge fatalmente um morador que carregava um objeto confundido com um fuzil. No tribunal, o júri comum, este sargento seria julgado por 7 cidadãos, um professor, uma dona de casa, um comerciante, que tenham bons índices dentro da sociedade. O temor é que as Forças Armadas era que esses civis, desconhecendo a doutrina de combate e a pressão do teatro operacional, condenassem o militar por um erro derivado de estresse de combate. Com a Lei 13.491, o sargento será julgado pelo Conselho Especial de Justiça. O Conselho Especial de Justiça, JMU, é uma estrutura sui generis. Ele é composto por um juiz federal da Justiça Militar, civil e concursado, e 4 oficiais de patente superior à do réu. Aqui reside a especialidade. Os julgadores militares possuem a mesma formação técnica que o réu. Eles sabem o que é uma ordem de engajamento, sabem os limites do estrito cumprimento do dever legal em combate e entendem a psicologia do soldado sob fogo. A tese é que isso garante um julgamento tecnicamente mais justo para o agente do Estado. O problema é que esse modelo levanta questões sobre a imparcialidade e o espírito de corpo. Seria o Conselho Especial rigoroso o suficiente para condenar um irmão de farda? Em caso de um abuso evidente, claro, né? A lei tenta equilibrar isso mantendo uma presença de um juiz federal togado. Mas a maioria dos votos, 4-1, ainda é militar. Além disso, há fator de desigualdade federativa, porque o policial militar que enfrenta o mesmo crime organizado na rua, com o mesmo risco, deve responder ao júri popular, enquanto o soldado do exército responde uma justiça especializada. Isso não parece muito justo, e essa discrepância gera uma quebra do princípio de isonomia, que tem sido o combustível principal para contestações dos tribunais superiores. A Lei 13.491 criou na prática 2 classes de agentes de segurança pública: aqueles que se submetem ao crivo popular e aqueles que se submetem ao crivo técnico da própria instituição. Pessoal, então na minha parte do trabalho eu vou tratar sobre o conflito
da soberania do Tribunal do Júri, a especialidade da Justiça Militar, especificamente no conflito dos crimes dolosos contra a vida praticado por militares contra civis no âmbito da Lei 13.491 de 2017. E a ideia é bem direta. Primeiro eu vou mostrar onde está o conflito constitucional, depois apresentar os argumentos de cada lado e, por fim, trazer o que o direito internacional diz sobre esse tema. Então, o ponto de partida é uma tensão dentro da própria Constituição, já que, de um lado, o artigo 5º, inciso 38, a linha D, estabelece que compete ao Tribunal do Júri julgar crimes dolosos contra a vida. Essa competência não é apenas processual, ela é uma garantia fundamental, inclusive ela é considerada uma cláusula pétrea, e, ao mesmo tempo, o artigo 124 da própria Constituição diz que a Justiça Militar é quem compete para julgar os crimes militares definidos em lei. Ou seja, o Constituinte legou ao legislador a definição desses crimes militares. O problema surge quando o mesmo fato se encaixa nas duas situações, ou seja, é um crime doloso contra a vida e é um crime praticado por militar, é considerado um crime militar. E é exatamente isso que a Lei 13.491 fez. Ela manteve a regra geral dos crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra cidadãos civis, então vão para o júri, mas criou uma exceção. E a exceção é quando se trata de militares das Forças Armadas atuando, por exemplo, em operações de garantia de lei e da ordem. Essa competência passa a ser da Justiça Militar. E na prática, isso cria um tratamento diferente. O policial militar continua sendo julgado pelo júri, enquanto o militar das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, na mesma situação, pode ser julgado pela Justiça Militar. Inclusive, isso foi tema da ADI 5.901, em que está discutindo exatamente isso. Se uma lei ordinária ela pode tirar a competência do júri, que é uma garantia constitucional. Essa ADI ainda não foi julgada, mas ela debate exatamente isso. Então agora a gente vai apresentar os argumentos dessa lei. E a gente vai começar primeiro pelos argumentos contrários à lei. E o primeiro, e talvez o mais importante dos argumentos, é que a soberania do júri é uma garantia fundamental. E a Constituição ela não abriu exceções para esses crimes. Então, uma lei ordinária não poderia fazer isso. Outro argumento é o de igualdade, já que essa lei cria uma diferenciação entre militares estaduais e militares federais, o que pode ser visto como um privilégio. Além disso, há uma preocupação prática, porque a justiça militar, por mais que ela também seja composta de civil, a maioria dos julgadores são militares. Então, foi levantada um problema de imparcialidade. Será que os julgadores serão de fato imparciais para julgar esses crimes quando cometidos por militares? Agora, olhando pela outra perspectiva, os defensores vão sustentar que ela é constitucional, porque o principal argumento é que a própria Constituição permite que a lei defina o que é crime militar. Então, se o legislador diz que aquele fato, naquele contexto, é um crime militar, a competência passa a ser automaticamente da Justiça Militar. E, além disso, é uma questão de especialidade, porque as operações de GLO envolvem regras práticas. Envolvem cadeias próprias, cadeias de comando, todo um rito excepcional. E a ideia é que a Justiça Militar teria mais especialidade, seria mais competente para julgar esse tipo de situação. E por fim, agora quando a gente vai olhar o direito internacional, a gente vai fazer uma análise do direito comparado e também julgar, ver o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem julgado. Eles têm uma posição bastante firme de que a justiça militar deve ser restrita e excepcional. No caso Castilho
Petrucci versus Peru, a corte afirmou que a jurisdição militar existe para manter a disciplina dentro das Forças Armadas e não deve ser aplicada a civis. No caso também de Radila Pacheco versus México, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi ainda mais direta. Disse que em um Estado democrático, violações de direitos humanos devem ser julgados excepcionalmente pela justiça comum e não pela justiça militar. E olhando rapidamente outros países, ah, diversos países estão reduzindo a competência da justiça militar ou até mesmo abolindo a justiça militar em tempos de paz. Né? Então a gente vê que é realmente uma tendência à limitação da justiça militar. E para concluir, então nós temos um conflito constitucional que ainda está aberto. De um lado, o que temos é um conflito constitucional sobre a soberania do júri enquanto garantia fundamental, e do outro, a especialização da justiça militar prevista na própria Constituição. Nós temos a ADI 5.901, que ainda está em trâmite na STF. Quando a gente vai olhar para o direito comparado, a gente vai olhar para o direito internacional, a tendência que tem se seguido é a limitação da justiça militar. Olá, meu nome é Davi Santos. Eu faço parte do 8º grupo. Nós estamos tratando sobre a Lei 13.491 e eu vou dar prosseguimento ao nosso seminário. Eu vou falar um pouco mais sobre a óptica internacional, falando sobre a questão do controle de convencionalidade acerca da Lei 13.491 e o Tratado da Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Primeiro, para a gente fazer uma análise um pouco internacional, a gente precisa saber sobre a questão da internalização de tratados aqui no Brasil, que nós temos agora em vigor a Emenda Constitucional de número 45 de 2004, que ela estipula a internalização de tratados que tratam sobre direito constitucional, direitos humanos, como emenda constitucional, obviamente passando pelo devido processo legal, devido processo legislativo, né, incluído ali na Constituição. E os tratados que não tratam sobre esse tipo de assunto e também foram assinados anteriormente a 2004, eles possuem caráter supralegal. Ou seja, se nós formos falar de uma hierarquia de normas aqui no direito brasileiro, no ordenamento jurídico, ela estaria acima das leis ordinárias e ela estaria abaixo da Constituição. Como ela estaria acima da lei ordinária, as leis ordinárias deveriam segui-la como parâmetro, assim como a Constituição. E aí eu vou trazer aqui um pouco sobre essa análise, e é basicamente isso. O controle de convencionalidade ele concentra-se na análise de compatibilidade da aplicação e competência da justiça militar com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A principal alteração, né, provida, como já dito anteriormente, pela lei, foi a mudança no artigo 9º do CPM, Código Penal Militar, permitindo que crimes previstos na legislação penal comum, inclusive aqueles crimes dolosos contra a vida de civis, fossem julgados pela justiça militar, quando se tratava de militar que está incorporado às Forças Armadas em exercício de um contexto de GLO. E aí nós temos esse primeiro fator, essa primeira alteração, e agora a gente pode falar um pouco sobre as incompatibilidades. Uma das incompatibilidades analisada principalmente entre os artigos 8 e o artigo 25. No artigo 8,
ele assegura o direito ao devido processo legal, ao juiz natural, independente e imparcial. Ou seja, vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa. A gente trata ali devido processo legal, então a gente já assemelha uma justiça comum, não um juiz natural, ou seja, a composição ali da justiça militar, ela não é só necessariamente por um juiz natural, independente, ou seja, fora daquele cenário institucional que a justiça militar leva ao processo, e também a questão da imparcialidade, na medida em que a análise feita na justiça militar por irmãos de farda pode levar essa parcialidade para dentro do processo. E aí você corrompe o processo nesse sentido. E também a questão do artigo 25, que ele garante a proteção judicial efetiva às vítimas de violação de direitos humanos. Ou seja, a proteção efetiva, junto com a eficácia da norma. Então ela deve proteger de maneira eficaz, de maneira que não seja meramente teórica, mas sim prática, material. E também, levando como consequência, como um efeito dominó, essa questão da parcialidade na justiça militar pode servir como sinônimo de injustiça, ou um sinônimo de impunidade, e muito provavelmente, se o processo estar corrompido, automaticamente você não tem a proteção, a proteção judicial daquele sujeito que teve seus direitos humanos violados, que está nessa parte vulnerável, e até naqueles crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídio, por exemplo. Então você tem ali toda a questão vulnerável, que não vai ser protegida pela legislação, porque o processo está comprometido, entende? Então, consequentemente, os direitos humanos, as garantias dos direitos humanos não foram estabelecidas, não foram asseguradas por esse processo estar corrompido. E além disso, assim, vamos tratar um pouquinho também sobre a questão da norma supralegal, porque o texto da Convenção, ele trata no artigo 2 sobre a obrigação dos países a adequarem o seu sistema jurídico interno às normas convencionais, ou seja, basicamente isso, você tomar como parâmetro aquela norma supralegal para poder as legislações derivadas daquele processo internacional que foi signatário e foi internalizado no país, cumpra com o seu propósito. E também amplie também a questão da excessividade da jurisdição, e também, basicamente é isso. A Corte Interamericana, com a sua jurisprudência, entendido anteriormente, falado também pelo meu amigo, assim, dessa forma, o controle de convencionalidade busca verificar se a aplicação da competência da Justiça Militar viola os parâmetros internacionais de proteção judicial estabelecidos ali na Convenção Americana. A crítica central, que ficou evidenciada, é que a lei pode contrariar, ou seja, em vários pontos, como eu abordei aqui, ela pode contrariar a jurisprudência interamericana ao permitir que crimes envolvendo civis, ou seja, deveria passar pelo processo comum e pelo júri popular, como legislação aqui no Brasil, sejam retirados da justiça comum e submetidos à justiça militar, considerada a excepcionalidade pelo sistema internacional de direitos humanos. Então, assim, por fim, fica essa pergunta, se existe compatibilidade, até que ponto é compatível, até que ponto é compatível com a Constituição, até que ponto é compatível com todas essas garantias que a Convenção traz, garantia de proteção judicial, a garantia do devido processo legal, da imparcialidade, a garantia de você ter um processo independente, sem peso institucional, sem todo esse mecanismo estatal. E basicamente é isso.